Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um aulão de véspera para vocês de atualidade do mercado financeiro para o concurso do Banco do Brasil Nordeste, né? Banco do Brasil Nordeste, nós lá concurso fizemos, claro, um grande curso para vocês e eu senti a necessidade de fazer essa grande revisão de atualidade do mercado financeiro. Principalmente por quê? Porque nós estamos observando aí que nós estamos tendo aí muitas notícias importantíssimas sobre a economia. O Brasil passa por uma instabilidade política muito grande, o Brasil passa por uma estabilidade econômica muito grande, nós estamos aí passando por crises e eu senti a necessidade de fazer aí essa aula, esse bate-papo com vocês de reta final. A prova é domingo, dia 18 de outubro de 2015, para a galera, tá bem próximo, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos aproveitar esses últimos momentos aí para a galera fazer uma grande prova, tá certo? Então vamos lá. A intenção então aqui dessa aula é passar para vocês alguns pontos importantíssimos, né? Que podem ser cobrados na prova de domingo, né? Digo para vocês que nós aqui do Lá Concursos, né? Nós temos aí uma tradição muito grande nessa disciplina. O professor é o professor dessa matéria de atualidades do mercado financeiro. Este assunto foi incluído no concurso de 2013, no concurso do Banco do Brasil. De lá para cá nós acompanhamos essa matéria. Então vamos lá passar para vocês a aula, né? Então aí a prova é dia 18, não dia 10 aí, Banca Ciências Gran Rio, BB, Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, Pernambuco e Paraíba, né? Vamos lá, né? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que vamos fazer uma análise do edital. Qual que é o roteiro do professor aqui? O roteiro, eu vou analisar o edital para vocês, vou fazer uma análise da última prova, porque a última prova foi uma prova totalmente atípica de atualidade do mercado financeiro. E, finalmente, eu vou fazer um encaminhamento de alguns assuntos importantes que podem ser cobrados na prova. E, claro, nós vamos mostrar para vocês o caminho para vocês se aprofundarem mais nesses assuntos que podem ser cobrados na prova de domingo, né? Vocês podem ter certeza que o professor Luiz Antônio e a nossa equipe, eu estarei ali fazendo as minhas orações para que todos vocês façam uma excelente prova, que vocês consigam aí materializar tudo aquilo que você aprendeu durante o curso, né? Então vamos lá. No segundo edital, lá no item 12.15, tem uma informação muito importante aqui. Olha só. Inclusive, esse ponto 12.15, nós temos aí sempre, né, muitas, como é que eu vou falar para você, muitas dúvidas de alunos aí em relação a esse assunto. Não serão objeto de avaliação nas provas dessa seleção externa legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações de dispositivos legais e normativos, dispositivos legais e normativos a ela posteriores, né? Então, olha só, então aqui está falando, né, que tudo aquilo que for publicado em relação à legislação não vai cair na prova. Professor, mas e a questão, professor, de atualidade do mercado financeiro? A questão da atualidade do mercado financeiro, tá, não se enquadra nesse item. Inclusive, eu quero falar para vocês que em concursos passados aí já caíram assuntos bastante recentes. Por quê? Porque a atualidade do mercado financeiro, a maioria dessas informações de atualidade do mercado financeiro não se trata de um dispositivo legal, não se trata de um dispositivo normativo, tá? Não se trata. Então vocês aí não podem, não se confundam, né? Mas notícia, eu tenho que dizer para vocês o seguinte, né? Por exemplo, você vai falar mercado de câmbio. Cara, mercado de câmbio, cara, papo reto com vocês, todo dia tem uma notícia diferente. Então, o próprio examinador que vai elaborar a prova para vocês, ele tem que tomar cuidado com o lapso temporal da elaboração da questão.
tá? Tem que tomar cuidado, ele tem que fazer alguma referência a um determinado período para que não corra o risco de lá a sua questão seja anulada, ok? Então tá aqui para vocês o primeiro dispositivo no digital que eu faço questão de esclarecer para a galera. Então, olha só, eu não vou falar que é 100%, mas 90% das atualidades do mercado financeiro não se enquadra nesse dispositivo do edital 12.15, né? No edital diz o seguinte, ó. O que diz lá? Atualidades do mercado financeiro. Aí ele colocou 3 blocos, né? Sistema financeiro nacional, dinâmica do mercado e mercado bancário. Então, são 3 itens aí de atualidades do mercado financeiro, né? Sistema financeiro nacional, dinâmica do mercado e mercado bancário. Bacana. Desculpa, gente, olha só. O professor Luiz Antônio está um pouco gripado. Eu peço desculpa para vocês. Estamos gravando essa aula aqui, é no tranco mesmo, mas a gente tem que gravar porque a prova é domingo, não tem jeito. Então, eu peço desculpas, eu não gosto de ficar tossindo na frente dos alunos aí. Eu acho isso uma falta de respeito, mas é questão aí de saúde, não tem jeito, tá certo? Vamos lá, né? Então é o seguinte, gente. Fizemos uma análise do edital. E agora nós vamos analisar a última prova do Banco do Brasil, que ocorreu este ano de 2015. Né? Gente, essa prova do Banco do Brasil de 2015, papo reto com vocês, não parece prova, tá certo, de atualidade do mercado financeiro. Eu vou voltar aqui, olha só, eu vou voltar e dizer para você o edital, ó, Sistema Financeiro Nacional, dinâmica do mercado e mercado bancário é o assunto, é o conteúdo dessa disciplina, tá? E fazendo a prova de 2015, tá? A sensação que a gente tem é o seguinte, que o examinador que elaborou as questões dessa prova simplesmente não leu o edital. Por quê, professor? Porque aquela prova lá não tem característica nenhuma de prova de atualidade do mercado financeiro. Com essa ementa, né, parece mais uma prova de quê? Parece mais uma prova de conhecimentos bancários. Desculpa, gente, né? Parece mais uma prova de conhecimentos bancários. Diante disso, eu digo para vocês o seguinte, eu falo porque o professor ele gosta de preparar as aulas de acordo, tá? De acordo com uma banca pensa. O professor se coloca na posição do cara que vai elaborar lá de acordo com o examinador. O que eu digo para vocês, cara? O que aconteceu? Foi bastante polêmica a prova de atualidade do mercado financeiro do concurso do Banco do Brasil. Nesse sentido, só para vocês terem uma ideia, das 5 questões previstas no edital, tá? Das 5 questões previstas, 2 foram anuladas. Tá? Essa prova tem característica mais de uma prova de conhecimentos bancários do que a prova de conhecimentos de atualidade do mercado financeiro. O que pode acontecer aqui? 2 ou 1, né? Eu vou colocar na posição de examinador. Primeira posição. Se eu fosse o presidente da banca do concurso, tá? lá da Sans Gran Rio, eu ia pedir a substituição do professor que fez as questões de prova. Por quê, professor? Porque fugiu muito. Deve ter dado um problema gigantesco para a Sans Gran Rio. Tá? Segundo, ou se não eu pedir a substituição do cara que elaborou as questões, eu ia chamar o cara para uma conversa no sentido de alinhar as questões de acordo com o edital. Tá? Então tá aí para vocês aí essa informação. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que o perfil agora de atualidade do mercado financeiro seja um pouco diferente dessa prova. Mas se for com esse perfil aqui, eu com essa aula aqui, eu devo preparar vocês aí para essa prova tranquilamente, né? Então vamos lá. Primeira questão, é uma questão aqui, que na minha opinião é uma questão mais de conhecimentos bancários do que uma questão de atualidade do mercado financeiro. Vamos lá. A autonomia operacional do Banco Central tem sido um tema de debate entre os economistas. Nesse sentido, muitos analistas consideram que
a condução da política monetária, a atribuição do Bacen, do Banco Central, pode eventualmente sofrer interferência de instâncias superiores do governo, em especial no estabelecimento da meta inflacionária. Tal conclusão deriva do fato de que o estabelecimento dessa meta é atribuição. Então, qual que é o assunto aqui, gente? O assunto aqui chama-se meta inflacionária, ou seja, quem que é o cara que vai propor, tá certo? Quem que vai ser o sujeito que vai propor o quê? Que vai propor a meta, que vai determinar a meta de inflação no Brasil. Nós já sabemos que a meta do Brasil é de 4,5, podendo variar 2 pontos para cima e 2 pontos para baixo, né? Pode ser 6,5 aqui e 2,5 aqui, né? Infelizmente, já passo para vocês que a perspectiva da inflação de 2015 seja maior, olha só, que 9,5% ao ano, né? Então já estou falando, essa informação aqui de perspectiva, essa sim é um assunto que diz respeito à atualidade do mercado financeiro, mas esse conteúdo aqui não diz respeito. Isso aqui parece prova de quê? De conhecimentos bancários. Nós abordamos isso no nosso curso exaustivamente e você sabe. Então, claro, não precisa nem a gente delongar muito essa aula aqui para a gente chegar na conclusão que quem que vai estabelecer, né? Olha só, é a letra B, né? O Conselho Monetário Nacional, formado pelos ministros da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo presidente do Banco Central, é o cara que vai estabelecer. Vamos lá. O que pode cair na prova de vocês? Vocês têm que saber o nome do ministro da Fazenda, né? Um cara que está sendo bastante atacado aí pela imprensa, né? Chamado Joaquim Levy. Belchior, que é do Planejamento, né? Orçamento e Gestão, e nós temos aqui, né, o Alexandre Tombini, que é o presidente do Banco Central. Então é o trio aí, vocês têm que saber esse nome, porque isso pode ser cobrado. Diante desse assunto aqui, eu digo para vocês que o tal do Copom, né, vai ser o órgão que vai estabelecer, tá, a taxa Selic. E a taxa Selic é um dos principais instrumentos para controlar a meta inflacionária, né? Sobre este assunto, eu vou voltar a esse assunto novamente para vocês, né? O professor olhou na grade de vocês e não tinha uma aula chamada Noções de Política Monetária, né? Uma aula best-seller do professor Luiz Antônio, uma aula, sabe quando o professor ministra uma aula e você gosta daquela aula? É essa aula aí. O nome da aula é Noções de Política Monetária. Coloquei hoje na pasta de vocês. Tá na meta de amanhã, tá? Tá na meta de amanhã para vocês aí. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nessa aula o professor fala dos mecanismos monetários. Né? Então é muito importante essa aula, porque essa aula vai ajudar você em algumas questões, tanto na prova de conhecimentos bancários, se Deus quiser também na prova aí de atualidade do mercado financeiro, muito importante. Faço a chamada para vocês, por favor, eu só quero o bem de vocês. Assista essa aula antes de fazer a prova. Noções do mercado, noções de política monetária, tá lá para vocês, né? Vamos lá, né? Outra questão, né? Vou ler o comando da questão aqui. Uma das características positivas do boom imobiliário que o país vivenciou na última década e parte da atual foi proporcionar a diversas famílias a conquista da casa própria. A Caixa Econômica Federal, CEF, teve papel importante na conclusão de empréstimos, mas as suas funções da CEF são muito maiores dentro do sistema financeiro nacional, financeiro habitacional. Nesse sentido, não é atribuição da CEF. Ok? Primeiramente, a Caixa Econômica não gosta de ser chamada de CEF. Tá? Em 1998, tá? Não, 6 a 8, alguma coisa assim,
ela passou a utilizar caixa, tá? E tem como logo um xizinho, pode ver, tá? Então aqui já mostra aqui que o examinador não teve esse cuidado, principalmente numa prova de atualidade de mercado financeiro. Ok. Primeiramente, eu pergunto para você, o que essa questão tem a ver com a atualidade do mercado financeiro? Cara, ele quer saber uma atribuição que não diz respeito o quê? Uma questão que não diz respeito à atribuição que é a competência, uma das competências inerentes à Caixa Econômica, tá aí, tá? Ou seja, digo para vocês que essa aqui é uma questão muito inerente a conhecimentos bancários. Ó, a primeira, conhecimentos bancários na veia, bacana. Segunda, conhecimentos bancários na veia. Então você tem que estudar bastante conhecimentos bancários para você fazer uma boa prova, que vai te dar uma noção. Ok. O que acontece? Essa questão aqui, ela foi anulada. Letra C, né? Inicialmente ele fala que o C, ó, prestar garantias em financiamentos obtidos no país ou no exterior pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, com necessidade de aprovação pelo Banco Nacional, BNH. É claro que essa questão está errada, porque o BNH é um extinto banco, que foi extinto em 1986, muitos de vocês ainda nem tinham nascido, o BNH foi extinto em 86, e as atribuições do BNH passou para a Caixa. Tá? O examinador, tá, anulou essa questão, mas infelizmente não justificou porque essa questão foi anulada. Tá? Então são duas coisas. Dois motivos, ela foi anulada. Tá? Isso aí é um fato concreto, né? Ok, fato concreto. Agora, professor, por que a questão foi anulada? Dois motivos prováveis. Primeiro, que trata-se de um motivo, tá, que extrapolou o edital, que esse aqui não é um conteúdo de atualidade do mercado financeiro. É uma das hipóteses. Ou, a segunda hipótese, desculpa, gente, é o seguinte, que não tem alternativa correta. Como que a gente vai descobrir disso? É muito simples. O professor vai pegar esse cara aqui. Nós vamos lá no Estatuto da Caixa Econômica Federal. O Estatuto que foi oficializado, aprovado através do decreto 7973, de 28 de março de 2013, né? E lá no Estatuto da Caixa Econômica, né? Nós temos aqui no artigo 5º, a Caixa Econômica tem por os objetivos, né? Primeiramente, né? A atribuição é do cargo, tá? Então nós temos ali, tem um erro aqui do direito administrativo, nessa questão aqui, muito séria, né? Olha só, atribuições da CEF. Essa palavra atribuições aqui, ó, diz respeito ao cargo. E a CEF não é um cargo, CEF é um órgão. Tá? Então aqui tem que ser, não é objetivo da CEF. Aí ficava melhor. Então o cargo tem, ó, as atribuições. Ô professor, eu não estou vendo aqui, né? Então faz um direito, professor, né? Então é o seguinte, vou fazer melhor. Aperta uma vírgula aqui. Só para vocês entenderem, ela tem um erro estrutural do direito administrativo muito grande. Você tem esse cara aqui, ó, que é o cargo, né? Então todos os cargos, né? São definidos em lei, são direitos e deveres, tal, de cada cargo, né? Então você tem aqui, tem a atribuição do cargo, né? O que atribui esse cargo, né? Certo? Ao cargo. E o cara que ocupa esse cargo é o tal da competência. Compete fulano de tal, compete o ocupante do cargo, né? Competência, né? Olha aí. Tá? É o cargo. Então o cargo, né? Compete ao cargo, a atribuição do cargo e a competência diz respeito ao agente, né? A pessoa que ocupa o cargo. Tá? Então ali ele está colocando, ó, a CEF, né? No caso a Caixa. A Caixa não é um cargo, ele é um órgão. Se ele é um órgão, então aqui tinha que ser os objetivos, né?
Professor, por que você está explicando isso, professor? É muito simples. Porque o professor foi lá no Estatuto da Caixa Econômica, né? Tá? Foi lá no Estatuto da Caixa Econômica. E lá no Estatuto da Caixa Econômica você não vai encontrar um artiguinho dizendo assim, é atribuição da Caixa Econômica. Não. Lá você vai encontrar assim, é atribuição do presidente da Caixa Econômica. Tudo bem. Ó, atribuição do cargo presidente. Tá? Membro do Conselho Fiscal de Administração, é do cargo. Então não tem. Então aqui, ó. Então aqui já tem um erro aqui, né? E dentro lá do Estatuto da Caixa Econômica, tá? Estou explicando para vocês, né? Você não vai encontrar. A CEF tem por objetivos. Não, a CEF tem por objetivos, não por atribuição. Aí você vem aqui, ó. Receber depósitos, prestar serviços bancários, ministrar com exclusividade e tal. E nenhuma dessas itens aqui diz respeito às alternativas. Ou seja, né? Depois eu quero quitar o material para vocês aí. Eu quero que vocês aí dêem uma lida com bastante calma nessas atribuições. Ou seja, essa questão ela foi anulada, na minha opinião, por dois grandes motivos, né? O primeiro motivo foi que não diz conteúdo de atualidade do mercado financeiro. E o segundo motivo, que não tem alternativa correta, tá? Todas elas estão erradas, né? Agora, digo para vocês, se tivesse sido bem formulada, o cara colocasse objetivos e colocasse um daqueles itens errados ali, ela estaria correta e acredito eu que a banca examinadora não iria anular. Essa deveria ser a postura da banca examinadora. Estou dizendo isso para vocês, porque isso pode voltar a acontecer, né? Outra questão, professor, mas tá feio, né, professor? Olha só. A taxa de inflação acumulada em 12 meses encontra-se próximo do teto da meta inflacionária. Olha que pergunta interessante, né? Qual que é o teto da meta inflacionária? Essa é uma pergunta que pode cair. O teto da meta inflacionária é 6,5%. O centro da meta, 4,5%, não é isso? Olha aí, né? Um dos instrumentos da política monetária do Banco Central tem disponível para reduzir ou seja, né? O que acontece aqui? Né? Aqui é um assunto, tá, de inflação, tá? É um assunto de inflação. Inclusive, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu gravei uma aula de inflação, tudo bem que já faz um tempinho atrás, cara, né? Que o cenário mudou, mas os instrumentos macroeconômicos não mudaram. Eu vou ver se eu consigo gravar essa aula para vocês amanhã em complemento a isso, porque vai abrir a sua visão. Mas o que diz respeito aqui? Gente, isso aqui é uma questão de quê? De política monetária, né? Então, aquela aula que eu falei de política monetária, professor detalha esse assunto aqui, mas detalha muito esse assunto aqui, de forma que você nunca mais vai errar. Mas o que eu quero falar para vocês aqui? Vamos lá. O que ele fala aqui? Ó? Um dos instrumentos da política monetária, tá? Você vai ter que saber quais são os instrumentos da política monetária, tá? Um dos instrumentos é o quê? É a regulação da taxa Selic. 2, o redesconto, são os depósitos compulsórios, né? E assim por diante, né? Ó, venda de títulos públicos também é chamado de operações de open market, né? São aí instrumentos da política monetária, né? O que eu quero falar para vocês? Quero falar para vocês o seguinte, cara. Um dos instrumentos da política monetária que disponível para reduzir a inflação vamos lá, venda de títulos públicos no mercado aberto. Exatamente. Isso aí é um instrumento da redução da política monetária, tá? Que é a compra de títulos públicos. Por quê, professor? Aqui fala a venda, aliás, a venda. Se aqui coloca compra, já estaria errado, tá? Por quê, professor? Vamos lá. Inflação. Como é que ocorre a inflação? A inflação ocorre quando nós temos aí quantidade de dinheiro, dá muito dinheiro em circulação, você tem dinheiro disponível. Então, se você tem aí, por exemplo,
10 bilhões, 10 trilhões de dinheiro em circulação, você tem uma situação de inflação. O que eu pergunto fazendo conta de padeiro? Se você tem 10 trilhões em circulação e um dia para o outro você reduz para 5 trilhões, eu pergunto, a inflação vai aumentar ou vai diminuir? Hein? A inflação vai diminuir, por quê? Porque aconteceu o seguinte, você reduziu a quantidade de dinheiro, tá? Você reduziu a quantidade de dinheiro disponível, tá certo? O dinheiro vai sumir. Se o dinheiro vai sumir, o que acontece? As coisas vão ficar mais baratas. O que custava 200, o cara não vai conseguir vender em 200. O cara vai ter que vender por menos. Então é o seguinte, quando você vende títulos, o que acontece? Quando você vende, você entrega papel para o mercado e você retira dinheiro. Você retira dinheiro. Nesse caso aqui, você tirando dinheiro do mercado, você tem uma política aí conservadora, você consegue reduzir a inflação. Um dos instrumentos é operações de open market. Então, a questão correta aqui é a letra A. Ou seja, mais uma questão que, na minha opinião, não diz respeito à atualidade do mercado financeiro. Este assunto aqui, ele está 100% comentado, recomendado na aula de política monetária. Eu quero que vocês assistam essa aula. Próximo assunto, próxima questão, um assunto do mercado de capital, tá? Que fala especificamente de um fundo, né? Que aqui é mais tendencioso para um fundo de ações, mais uma questão que foi anulada pelo examinador, né? Então, olha só, no gabarito original era a letra C, mas depois dos recursos é um assunto que foi. Professor, mas por que esse assunto aqui foi cancelado? 2 motivos de novo, porque não tem a ver com a atualidade do mercado financeiro e, além disso, a alternativa estava errada, estava em desacordo com a portaria da CVM aqui, né? A portaria 409 que regulamenta, inclusive isso aqui teve algumas alterações recentes que a professora Selma tá fazendo para vocês aí, ok? A última questão dessa prova, né? É uma questão aqui que trata do G20, né? E eu também digo para vocês, né? O que tem a ver este assunto aqui com a ementa, né? Conclusão, né, das 5 questões de atualidade do mercado financeiro, na minha opinião, nenhuma dizia respeito especificamente à ementa do edital. É lamentável isso, mas infelizmente nós concurseiros aí, nós temos que estar convivendo com essas coisas aí e nós temos que fazer o seguinte, nós temos que aprender a superar essas adversidades, né? Tá certo, meus amigos? Então vamos lá, né? Vamos ler aqui um assunto aqui do G20, né? Para vocês aqui, vamos lá, olha só. O grupo de 20, né? G20 financeiro, reúne anualmente os líderes das principais economias avançadas e emergentes do mundo a fim de enfrentar os desafios econômicos e globais. Enquanto os ministros de finanças do G20 e os dirigentes dos bancos centrais se reúnem várias vezes durante cada ano, em cada ano. Então, o que está dizendo aqui? A composição do G20. Então, nós temos lá os líderes de Estado, a gente vai falar sobre isso ainda mais para frente, e nós temos os ministros, né? Os ministros da Fazenda e os presidentes dos bancos centrais reúnem-se várias vezes durante o ano, mas tem uma vez por ano os líderes do G20 se reúnem, né? Em 2014, a cúpula de líderes ocorreu na Austrália. Olha só, Austrália, né? Vou marcar esse cara aqui, porque nós iremos utilizar o nome desse cara aqui. Em Brisbane, né? Em novembro, sendo a sua agenda focada na promoção do crescimento econômico mais forte, através da melhoria dos resultados comerciais e de emprego, e em tornar a economia mundial mais resistente para lidar com choques futuros. A presidência do G20, para garantir a continuidade dos trabalhos, opera com esquema tripartite, ou seja, né? O que acontece? A presidência do G20
para quem vai conduzir, né? Quem vai conduzir o encontro G20 é formado tripartite, ou seja, tri vem de três. Então, 3 pessoas, 3 países são responsáveis pela condução da presidência do comando do G20, denominado de troika. Então, essa troika diz respeito a esses 3 que vão comandar o G20, né? Que na reunião de 2014 foi compostos por representante da Austrália, ou seja, tripartite. Então, o que a questão quer? A questão quer que você encontre outros 2 países, né? Aí vamos lá, né? Vou dar uma dica para você. Se o local da reunião foi aqui na Austrália, então, para o encontro, então, automaticamente faz parte da trinca, né? Da tripartida, né? Então, Austrália, ó, a dica para você aqui, né? Normalmente, 99% o país que cedia faz parte da organização. Lembra da Copa do Mundo? O Brasil aqui foi organizador da Copa do Mundo, então ele era o responsável pela condução dos trabalhos juntamente com a FIFA, né? Então, quais os países? Aí eu digo para vocês, confesso para vocês, que eu não sabia essa resposta, a resposta aqui é a letra E, que foi Rússia e Turquia, né? Na minha opinião, tá? Mais um assunto que não tem nada a ver com o G20, né? Aliás, nada a ver com a ementa, né? Ou seja, isso vai forçar que nós aqui do LAC, né, vocês que vão fazer essa prova aqui, nós vamos ter que ampliar um pouco mais o nosso conceito de aula, né? Tá certo, galera? Desculpa, vamos lá. Tá difícil aqui, mas o professor vai continuar porque a força de vontade que move, né, move montanhas aí, que move o concurseiro vencedor. Então tá aí, pronto, né? 5 questões. 5 questões aí, sendo 2 que foram anuladas, né? Quando o cara manda uma questão daquela numa prova diferente, cara, o aluno já sai prejudicado, porque na hora que vai escrever a prova, na hora que o aluno vai resolver, ele já perde um tempão. Professor, exatamente, ele perde um tempão, né? Então vem cá, vamos conversar aqui, né? O que o professor, né, baseando nessa prova anterior, tá certo? Baseando nessa prova anterior e se baseando no que está acontecendo no Brasil, os temas importantes aí que acredito que deva ser abordado na prova de vocês de domingo, né? Então, assuntos selecionados, temos aí os 4 assuntos, né? Provavelmente, né? Teremos questões, olha só, de taxa de juros, taxa Selic, tá? Câmbio, meta da inflação e G7 e G20, né? Essa questão aqui, vocês perceberam que é uma questão do G20, cara, que na minha tinha que ser anulada, porque não diz respeito à atualidade do mercado financeiro. O cara queria saber a composição do tripartite, tal da troika. Pô, pelo amor de Deus, né? Então são assuntos aqui que eu chamo a atenção, que devem ser assuntos que devem ser abordados. Inclusive, esses assuntos aqui podem ser abordados também, sabe aonde? Podem ser abordados também lá na prova discursiva, na prova de redação, né? Então, ok. Então, vamos lá. Taxa de câmbio, taxa de juros, aliás, taxa Selic, né? Saber o histórico da Selic, atual Selic, câmbio, né? Sabemos aí que o câmbio aí teve uma alta histórica de 4,14. Esse número tem que ficar na cabeça de vocês, né? Eu já dei uma aula de câmbio, quero ver se amanhã eu preparo uma aula sobre taxa de juros, taxa de câmbio, meta teta de inflação. Esses 3 assuntos aqui eu quero gravar uma aula para vocês amanhã, tá? Assim, uma bate-bola rapidão aqui para dar uma geral sobre esse assunto para vocês. E mais G7 e G20, esses 2 assuntos eu incluí pelo motivo da prova anterior. Nesse sentido, temos algumas aulas de alguns professores nossos, principalmente o professor Marcelo Alonso de Atualidades, que ele gravou uma aula sobre ajuste fiscal, tá? Banco BRICS, tá? Que é importante, Banco BRICS, eleições na Grécia, globalização e blocos econômicos, né? Esses assuntos aqui, essas aulas foram disponibilizadas hoje para vocês. Então eu peço a vocês a gentileza, são aulas bastante curtas, eu peço para vocês a compreensão de assistir essas aulas,
que essas aulas aqui podem ser assuntos que podem ser abordados na prova de atualidade do mercado financeiro de forma direta ou indiretamente. E o mais importante de todos, que isso sim, eu peço a gentileza, das 5 questões, 2 foram anuladas e das 3 restantes, 2, você conseguiria matar essas 2 sobre noções de política monetária. Tá? Então peço para vocês que vocês aí assistam essa aula de noções de política monetária, que essa aula aqui vai te ajudar bastante, cara, vai te ajudar bastante, ok? Vamos falar um pouco do G7, né? G7, é claro que eu peguei todas essas notícias lá do nosso site G1, né, que eu sempre uso como referência, né? Aqui uma foto oficial, tá? Castelo Elmal, né? Olha aí, né? Líderes do G7 e outros convidados se reúnem para a foto, né? Olha aí, né? Para a foto no Castelo de Elmal, onde aconteceu reunião dos países mais ricos do mundo, né? Então tá aí, né? Olha essa foto aí. Primeira coisa importante que vocês devem saber, né? Para uma prova dessa, quais são os países que compõem o G7, né? Professor, o Brasil faz parte do G7? Não, o Brasil não faz parte do G7, né? Bom, primeiro, Estados Unidos, tá? Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Japão. São os 7 países aí que compõem o G7, né? Professor, mas o Brasil tem a 5ª economia do mundo, exatamente, né? O Brasil tem a 5ª economia do mundo, né? Aqui, se eu tenho uma ideia, a economia do Brasil é maior que a do Canadá, maior que a Itália e maior que a França, né? Aliás, que o Reino Unido, né? Mas, infelizmente, o Brasil não faz parte do G7, né? No G7, né? A última reunião do G7, presta atenção, a última reunião do G7, ela ocorreu em junho desse ano. Então pode ser um assunto pode ser um assunto aí que diz respeito, pode cair na prova. E nessa prova, e nesse encontro, da última reunião do G7, que ocorreu na Alemanha, né? A Alemanha foi a anfitriã da realização do encontro do G7. A pauta base foram 2 assuntos. O primeiro assunto foi o G7 encerra a reunião com compromisso sobre mudanças climáticas, ou seja, o G7 aqui firmou compromisso para a preservação do meio ambiente, foi o assunto base dessa última reunião. Então isso pode cair na prova, e a prova não vai cair detalhes, né? Outro fato bastante relevante, né, que o G7 fez, diz respeito ao conflito aí da Rússia com a Ucrânia, né? Com a Rússia e a Ucrânia. O G7, né, impôs sanções contra a Rússia, né? Então, olha aí, Angela Merkel, né, durante o discurso de encerramento do G7. Então, é um fato bastante relevante sobre o G7, que o G7 pôs como é que eu falo para você? Pôs sanções econômicas à Rússia, né? Sanções bastante importantes, isso pode ser abordado na prova, né? Aí, uma suspensão das sanções está vinculada ao respeito dos acordos de Minsk, né? Que buscam principalmente estabelecimento de cessar-fogo no leste da Ucrânia, afirmou, segundo divulgado pela agência Reuters, né? Estamos preocupados com a recente intensificação dos combates na linha de contato, né? Reiteramos o chamado a todas as partes para que o cessar-fogo seja respeitado e as armas pesadas sejam retiradas. Então, um assunto bastante importante do G7, desse G7 do grupo, foram as sanções impostas à Rússia devido ao conflito armado entre a Ucrânia. Lembrando que disso aí resultou no abatimento de um avião da Malásia, né? Da Malásia aí, que inclusive foi notícia ontem no Jornal Nacional. Tá aí, ó. Então aí, uma matéria para vocês aí, um fato bastante importante. G20, né? O G20 também é um assunto que foi cobrado, né? Vamos ler um pouquinho do G20, né? Então temos aí, ó, países do G20 querem amortecer o impacto da crise chinesa na economia. Ou seja, a última reunião do G20, preste atenção, tá, ocorreu em setembro de 2015, ou seja, dia 4 de setembro de 2015, ou seja, eu acredito que esteja naquela semana
o examinador estava elaborando. Então, eu não vou me surpreender se uma questão desse assunto aqui esteja na prova de vocês no domingo, né? Então, olha só. O último encontro do G20. G20 significa que são os 20 países mais ricos do mundo. É claro que o Brasil agora faz parte do G20, né? O G7 ainda não fazemos parte, né? Daqui um dia ele vai falar que é o G8, né? O Brasil vai fazer parte do G20, porque quem está lá não vai sair, você pode ter certeza. O pessoal faz lá um grupo de amigos, não deixa o companheiro sair desse grupo aí, né? Vai só aumentando o grupo, diminuir não diminui. Então, o ponto-chave foi a crise chinesa. Tá? Então a crise está passando por dificuldades econômicas. Uma das estratégias da China para sair da crise foi o que? Desvalorizar a sua moeda frente ao dólar, assim consequentemente deixando seus produtos mais competitivos no mercado internacional, né? Vamos lá, um breve histórico para o pessoal. Isso aqui eu tirei essa informação lá do Wikipedia. Peço para vocês acessar o Wikipedia também, fazer uma leitura mais profunda que pode ser questão de prova. O G20 foi criado em substituição ao G33, que por sua vez havia substituído o G22, durante a reunião de cúpula do G7, em Colônia, em julho de 1999. Então o G20 existe desde 1999. Em 26 de setembro do mesmo ano, foi estabelecido formalmente na reunião de ministros de finanças. Sua reunião inaugural ocorreu dia 15 e 16 de dezembro em Berlim. O novo grupo do G20 foi proposto como um novo fórum de cooperação e consulta nas matérias pertinentes ao sistema financeiro internacional. Então o G20, papo sério com vocês, tem muito mais a ver com a atualidade do mercado financeiro do que o próprio G7. Estuda, revisa e promove a discussão entre os principais países desenvolvidos e os emergentes. É integrado pelos ministros de finanças, presidente do Banco Central do G7 e de outros 13 países chaves além do Banco Central Europeu. Na reunião de 14 e 15 de novembro de 2008, pela primeira vez reuniu-se então, não os ministros de finanças dos países membros do G20, mas os respectivos chefes de estados ou de governo, o que representou uma mudança significativa no papel do G20, que passou a assumir a centralidade como fórum de discussão sobre a governança internacional antes ocupadas pelo G7. Então, a partir de 2008, né, um fórum que inicialmente era somente para ministros de finanças e Banco Central, os chefes de Estado, né, primeiros-ministros e presidentes dos países participaram, passaram a compor a reunião e tomar as decisões, incorporou muito mais, né? Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês é o seguinte: qual que são as pautas de discussão do G20? Assunto que pode ser cobrado, vamos lá, né? O objetivo principal do G20 é reunir regularmente as mais importantes economias industrializadas e emergentes para discutir questões-chave da economia global e promove políticas compatíveis com o comunicado aprovado pelo G20 na reunião de Berlim em 2004. Este acordo realça uma variedade na política neoliberal, incluindo, preste atenção, eliminação de restrições do movimento de capital internacional, desregulamentação, né? Inclusive da desregulamentação, eu li uma matéria do G20 hoje, do G1, aliás, G20, né? Do G1, lá o site da Globo, está preparando essa aula, que diz o seguinte, que o Brasil, entre os países membros, que são 19 países membros do G20, cara, dos 19 membros, né? É o país tem maior regulamentação, tá certo? Ele é o mais isolado, tá? Ele não faz parte ainda do mercado internacional como os outros, é o menos evoluído no mercado internacional, né? Condições de mercado e trabalho flexíveis, privatização, garantia de direitos de propriedade intelectual e de outros direitos de propriedades privados, criação de um clima de negócios que favoreça a realização de investimentos estrangeiros diretos, liberação do comércio global, né, pela OMC e por acordos bilaterais, ou seja, essa aqui é a pauta-chave do G20. E nesse sentido, nós temos aqui os países membros, né? Pode cair para vocês, né?
Então você sabe que são 3 caras que fazem parte do G20, né? Primeiro é o líder, que é o líder de Estado, né? Que pode ser um presidente ou um primeiro-ministro, né? Ministro da Fazenda e o presidente dos bancos centrais, né? Então tá aí para vocês aí, né? Então temos aí, né? Então a África do Sul faz parte, né? Então você tem que dar uma lida com bastante calma sobre o nome do líder, que é o presidente, o ministro. Isso aqui está super atualizado, não? Então temos a África do Sul, nossa companheira Argentina, Brasil, México, né? Então vamos lá. Canadá, Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, União Europeia, Alemanha, França, né? Alemanha, França, tá? E nós temos finalmente Alemanha, França, Itália, Rússia, Reino Unido e Austrália. Então são esses os países aí, tá certo? Esses são os países componentes do G20. Bacana? Ok. Nessa reta final, o professor tem que estar selecionando sempre conteúdos top para vocês. E eu fui lá no site do Banco Central, onde que é uma das principais fontes de retirada de questões de concurso, principalmente para a Caixa Econômica e Banco do Brasil, e lá tem um texto sobre o G20, cara, né? Então, grupo dos 20, ó, G20, né? Aqui está o link para vocês. Eu quero que vocês acessem esse link, pelo amor de Deus, vamos fazer isso, reta final dos estudos. Leia essa matéria aqui completamente. Depois que você ler a matéria, clica aqui, ó, sistema de metas para inflação. Outro, ó, câmbio e capitais internacional, sistema de pagamento brasileiro, sistema financeiro nacional, supervisão do sistema financeiro nacional. Dá uma navegada nessa página aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante no dia da prova. Tá certo, meus amigos? Então, essa aqui é a primeira bate-papo que eu tive para vocês aí. Estou preparando mais uma aula para vocês sobre metas de inflação, taxa Selic e mercado de câmbio para vocês, para fechar esse ano. Esse primeiro nosso encontro, o objetivo foi fazer uma análise na prova passada. Nós fizemos uma análise, passar para vocês algumas aulas que já coloquei no modo para vocês, dar a devida importância desses conteúdos que podem ser cobrados. Lembre-se, uma questão faz a diferença, tá certo? Desculpa aí meu estado de saúde, mas infelizmente tinha que ser assim, senão não ia dar tempo, não vai dar tempo para a gente gravar, né? Ó, Raulzito aqui, sou fã desse cara aí, eu tenho certeza que muitos de vocês também são fã do Raulzito, né? Siga o seu próprio caminho para ser feliz de verdade, né? Então você não pode ser feliz seguindo o caminho dos outros. Você tem que ter personalidade própria para seguir no seu próprio caminho para ser feliz. Um forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.